Muito bom dia, senhores e senhoras. Meu nome é Felipe Matias, sou o CEO da FA Digital, fundador da agência de marketing. E hoje nós estamos aqui para fazer um podcast sobre mercado imobiliário. A gente vai falar sobre mercado imobiliário, temos que trazer alguém de peso, alguém que entenda, alguém que tenha história, alguém que hoje tem um cargo de confiança e nada melhor do que falar com um diretor de uma das maiores empresas de consultoria de imóveis hoje que nós temos aqui, que é a Lopes. E hoje nós vamos falar com o Peter Lima, diretor da Lopes. Peter, muito bem-vindo. É um prazer que você está com a gente aqui, trazendo todo o conteúdo que você tem pra gente da agência e pros telespectadores, vamos dizer assim, né? Olha aí, a gratidão é toda minha, obrigado pela oportunidade. Sim, mercado imobiliário está aquecido e nós vamos falar um pouco sobre esse maravilhoso senhor mercado. Show de bola. Peter, pra gente entender um pouquinho e a gente começar o nosso podcast aqui, pro pessoal te conhecer, talvez tem bastante gente que vai assistir aqui que não conhece o Peter, tem outros que conhecem. Eu queria entender quem é o Peter, de onde que o Peter veio. O Peter, ele sempre mexeu com imóvel, você começou como corretor, você já entrou na Lopes como diretor, porque você veio de uma empresa grande. Me conta um pouquinho aí da história do Peter. Quem é o Peter? Opa, primeiro obrigado pela pergunta. Para você que ainda não me conhece, eu entrei nesse mercado em 1999. Eu entrei já na Lopes Consultoria de Imóveis. Na época a Lopes ainda não era SA, mas já era enorme, já era a maior imobiliária da América Latina. De lá para cá ela cresceu geograficamente, nós estamos presentes em vários estados, né? Mas eu entrei, curiosamente, eu trabalhava em banco de segunda a sexta-feira. Aí meu irmão, que é advogado, chama-se Evandro, na Lopes a gente tem um outro nome, né, que é muito comum no mercado você ter. Aliás, já fica você aí ciente que normalmente no mercado imobiliário você não consegue usar o seu próprio nome. Eu tive essa prerrogativa até porque não tinha outro Peter. Mas eu entrei em 1999 fazendo freelance, mas como estagiário de direito. Olha só que loucura. Então eu entrei no jurídico da empresa. Meu irmão havia entrado em 1997. Eu trabalhava no banco, como eu citei, aí o meu irmão falou, olha, a Lopes ela tá pegando profissionais para trabalhar aos finais de semana, que o nosso carro-chefe em lançamento são os finais de semana. É o volume de atendimento que nós temos no final de semana. Para quem trabalha com imóvel na planta, eu já vou explicar a diferença do imóvel de terceiro e imóvel na planta. O forte é o final de semana. Eu entrei assim, Felipe, eu entrei fazendo freelance de estagiário de direito aos sábados e domingo. Aí eu brinco, né? O bichinho do senhor mercado me picou e acabei saindo do banco e fiquei integralmente aí trabalhando na Lopes. Mas comecei como estagiário de direito, posteriormente me formei, fiquei como advogado da própria Lopes, no departamento jurídico de vendas, e aí sempre muito entusiasmado com a parte comercial, né? Como que foi a sua primeira venda, cara? Quando você vendeu o seu primeiro imóvel? Não, mas curioso, assim, eu comecei a olhar, via os corretores trabalhando e eu estava como advogado, cheguei a exercer até cargo de gestão dentro do próprio departamento jurídico e meu próprio imóvel, eu comprei na Lopes, meu primeiro imóvel. Que legal. Aliás, esse mercado, ele traz muitas realizações. Você que está assistindo agora, esse mercado é extraordinário, ele transforma vidas, como transformou a minha. Veja só, eu era de outra formação, não imaginava que iria para a área comercial. Um belo de um dia, eu fazendo um fechamento como advogado de um imóvel, de um corretor da Lopes, associado à Lopes, isso há mais de 20 anos atrás. E eu ainda não tinha o meu primeiro imóvel. E aí eu falei assim para ele, saudoso Renan, poxa, eu preciso de um imóvel igual a esse, nessas mesmas condições, porque é como eu consigo pagar. Aí ele falou, você tem certeza? Tenho. Ele falou, então eu tenho aqui a solução para você. E sacou da mala já as fotos, que na época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Olha, eu tenho imóvel para você. Aquilo me encantou de uma tal forma que eu falei, poxa, eu quero ser igual a ele, sabe? Porque ele trouxe a solução imediata e o imóvel foi meu primeiro imóvel, que eu comprei dentro da Lopes. Aliás, foi um sonho que o próprio mercado, que a própria Lopes realizou. E foi assim, eu posso falar que a primeira venda foi em conjunto com o Renan. E a partir daí despertou aquele desejo ardente
de você ir para a área comercial e de você realmente enveredar para esse lado aí de vendas mesmo. Que legal, cara. Então, desde 99, a gente tá falando aí de 24 anos. Muitos desses anos eu fiquei aí como jurídico, né? E aí tomei a decisão realmente de ir para a área comercial. Isso já tem uns 7 anos, que eu estou só na área comercial, não advogando mais. E fiz a inscrição no Cresce. Aliás, eu vou falar também um pouquinho o que é necessário para que você se torne um corretor de imóveis devidamente credenciado. Legal. E fui para a área de vendas. É isso, aí fui para o mercado, aí aqui estou. Né? Legal, cara. Então, agora com esse mini currículo, que eu imagino que tem muita coisa para falar aí, né? Mini apresentação, né? Não um mini currículo, seu currículo é muito grande, com certeza. Mas com essa mini apresentação já deu para entender que a gente pode confiar naquilo que você vai passar pra gente. Então, eu queria entender, assim, sobre o mercado imobiliário. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário pra gente entender. Você tá na Lopes, a sua carreira foi inteira aí dentro do mercado imobiliário, que eu tô entendendo. Você começou no jurídico, tá na Lopes um bom tempo. Então, hoje, você trabalha com os lançamentos da Lopes. Quantos lançamentos você pode trabalhar como diretor? Como funcionam os lançamentos? Quais são os lançamentos hoje que a Lopes tem, que vocês têm hoje disponível aí para o público? Me explica aí como funciona. Muito bom. A Lopes, como eu falei, a Lopes ela tem diversos produtos em lançamentos, projetos em lançamento. Então nós temos imóveis na planta, que é o que nós chamamos de lançamento. Imóveis na planta, onde normalmente você tem um stand de vendas e uma unidade modelo decorada no local, assim como uma maquete, e nós começamos a fazer o trabalho dentro do stand de vendas, imóveis que serão construídos ainda, imóveis na planta. Então essa é a unidade que hoje eu represento, né? Sou um dos diretores que representam. Na Lopes, muito embora eu fui convidado, né, Felipe, a vir participar de uma diretoria específica de uma grande construtora dentro da Lopes, que se chama Diálogo. Então hoje eu estou mais dedicado, aliás, sou muito grato a essa oportunidade que a diretoria nos confiou, a diretoria executiva da empresa. E hoje eu tenho a Lopes Diálogo, que é uma unidade dedicada da Lopes que só vende os produtos da construtora Diálogo. Entendi. E são espalhados por várias regiões de São Paulo. Então assim, mas a Lopes em si, voltando à sua pergunta, a Lopes em si ela tem muitos incorporadores, tem vários projetos em andamento. Aliás, as principais construtoras estão, sim, dentro da Lopes. Então, eu tenho um universo de oportunidades dentro da empresa, independentemente do nicho. Se você vai vir para um nicho mais econômico, médio padrão, alto padrão, altíssimo padrão. Então, é uma empresa que realmente te dá a oportunidade de você intermediar, que nós somos comissionados, certo? Nós fazemos as intermediações imobiliárias e de toda a prateleira que há dentro da empresa Lopes. Entendi. Você falou uma palavra aqui importante. Por exemplo, o pessoal que está assistindo a live, o podcast ao vivo, ou vai assistir depois, porque às vezes não conhece o mercado, não sei se a pessoa pode ser um corretor ou não, isso você explica depois, mas você falou uma palavra incorporadora. Então, assim, o que é incorporadora, imobiliária, construtora? São tantos nomes que a gente... Não é tudo a mesma coisa? A Lopes não constrói o prédio? Não. Você sabe que é uma dúvida comum essa, viu? Muitas pessoas pensam que a Lopes faz a construção, faz a incorporação. É porque a Lopes tá em tudo quanto é canto. Graças a Deus, viu? Legal. Tem bastante projeto legal, espalhado por São Paulo, inclusive aqui perto do seu escritório. Aliás, esse prédio que nós estamos foi a Lopes que lançou. Legal. E eu estava nesse lançamento também. Mas veja só, a Lopes é intermediadora. Ela é a imobiliária. Ela faz o serviço de meio. De um lado, nós temos o cliente comprador, que pode ser, na grande maioria das vezes, uma pessoa física. E do outro lado, nós temos um cliente que nós chamamos de incorporador, tá? Que é uma pessoa jurídica que nos contrata para fazer a intermediação para ele. Fazer toda a estratégia de divulgação, marketing, vendas. Então, nós somos o serviço de meio. Nós aproximamos as duas partes. Comprador e incorporador, leia-se vendedora, certo? Tá. Aí você me falou, mas construtora e incorporadora, aí tem uma diferença assim, nem sempre quem incorpora, constrói. E nem sempre quem constrói, incorpora. Mas às vezes você pode ter a figura da construtora e incorporadora dentro de uma mesma empresa.
Então é muito comum, às vezes, você ver uma incorporação de uma incorporadora X e a construtora ser a construtora Y. É muito comum você ver até consórcio entre empresas para fazer um projeto grandioso. Então, o incorporador é aquele que leva a registro a incorporação imobiliária. Aliás, todo o empreendimento da Lopes, como stand de vendas, ele tem um serviço, Felipe, que antecede, aliás, muita coisa antecede um lançamento. Às vezes você comentou, eu vejo placa da Lopes e tal. Existe uma enorme gama de atribuições que antecedem a esse lançamento. Por exemplo, desde a compra do terreno, a demolição, se porventura tiver imóveis nesse terreno, nesse imóvel que foi comprado, até a aprovação do projeto, o registro de incorporação, que existe uma lei que rege a incorporação imobiliária. Existe um cronograma que se segue Sim, sobre um lançamento? Sim. Então você está explicando pra gente aqui o que é um cronograma para um lugar bom para construir um prédio. Vamos falar assim, então, poxa, aqui tem uma casa, 3, 4 casas grandes. Vamos comprar essas casas, vamos negociar, ver se tem negócio, para depois começar. Então é isso que você está explicando. Exatamente isso, Felipe. Legal. Veja só, a gente pensa que às vezes a gente vê aqui, tem um lançamento ali. Existe todo um estudo que foi feito anteriormente mesmo. Desde viabilidade econômica financeira da obra, também o zoneamento, tem a questão da lei do zoneamento, que você tem que... Cada município tem a sua lei. Então você tem o zoneamento, o que pode ser construído, o que não pode ser construído. Você tem os permissivos legais dentro de cada... Você sabe que às vezes em uma mesma rua você pode ter 2, 3 tipos de zoneamento. Então não é só, vou comprar ali e vou fazer. E também tem um estudo de inteligência de mercado, para você começar a analisar o tal do benchmark, né? Você vai começar a analisar o que foi feito, o que você tem de estoque, qual a tipologia que está mais sendo vendida. Então existe todo um estudo inteligente. Para não ser um lançamento frustrado. Exatamente. E depois começar a queimar apartamento com valor baixo lá na frente, porque não teve venda. Exatamente. Entendi. Então assim, a Lopes ela presta essa consultoria para os nossos incorporadores também. Então existe todo um back-office por trás desse lançamento. Não é simplesmente, vou lançar aqui e pronto e acabou. E depois, já que nós falamos de cronograma, a partir do momento que você realmente aprova o projeto, você é obrigado a guardar o registro de incorporação. O que é o registro de incorporação? Todo imóvel ele possui uma matrícula, sabe, Felipe? Uma matrícula no cartório de registro de imóveis. Lá são anotados, são levados a conhecimento do público, porque a matrícula ela é pública, é um documento público, cartório de registro de imóveis. Então, tudo o que aconteceu com aquele imóvel, quem comprou, quem vendeu, se porventura alguém faleceu, se alguém divorciou, se alguém cedeu, se houve penhora, se houve hipoteca, todos os atos da vida civil, eles são levados a registro na matrícula. Eles devem ser dado publicidade. Até um princípio da lei de registro público, sabe? Você dá publicidade a esses atos. Entendi. Ou ele é averbado, ou ele é registrado. No nosso caso, Felipe, a incorporação, para dar direito a começar a vender as unidades, veja só a linha do tempo, a nossa timeline. Então, o incorporador fez o estudo de mercado, consultou a nossa empresa, depois ele aprovou o projeto, depois ele começou a fazer o stand, depois ele vai buscar esse registro de incorporação. O que é esse registro de incorporação? A lei exige que você registre a incorporação imobiliária para que você comece a vender as frações ideais que são equivalentes a essas unidades no próprio stand. Então, todo o lançamento da Lopes, nós só começamos a intermediar as frações que correspondem às unidades após esse registro da incorporação. Entendi. É uma garantia para o comprador, porque nesse registro, o incorporador ele é obrigado a levar vários documentos para conhecimento do oficial de registro. É por isso que a gente encontra muito, hoje não mais, mas teve uma época aqui atrás, principalmente aqui no ABC, que você encontrava, essa obra foi embargada, aconteceu, a prefeitura não liberou e aí vai ver, era um lugar de manancial, não tinha sido Tem a ver com isso ou não? Pode ser que tenha também, porque assim... Não o fato, tipo, a construtora ou a incorporadora não tem dinheiro mais, não por isso, mas
eu conheço alguns imóveis que as pessoas não têm registro do imóvel porque tá feito em cima de um lixão. Tem que tomar muito cuidado. Era um lixão, então tem gases embaixo, alguma coisa, é um negócio assim, e as pessoas não podem ter o registro do próprio apartamento. Então o pessoal vende no boca a boca, é um negócio meio... É complicado, tem que procurar sim um profissional especializado. Eu falo pra você, pode ser que sim, realmente seja atrelado a isso, porque assim, no registro de incorporação, é o artigo 32 da Lei de Incorporação Imobiliária, é lei, você tem que cumprir. Ela exige uma série de certidões e também alvarás para que você registre essa incorporação. Então, vai certidões de ações cíveis, executivos fiscais, trabalhista, Justiça Federal, dívida ativa da União, projeto aprovado, alvarás, é uma série de documentos que precisam ser depositados para análise do oficial de registro de imóveis. Ele analisa, estando tudo em ordem, ele aí, projeto aprovado na prefeitura também, ele, estando todas as aprovações que a lei exige, ele registra a incorporação, aí nos dá direito a comercializar, no caso é intermediar as frações ideais. Entendi, pô, que legal. Então não é simplesmente comprar uma casa e vamos começar a construir aí. Não. Entendi, muito legal. Agora que a gente falou um pouquinho sobre os lançamentos, vamos começar a falar um pouquinho do que mexe às vezes no bolso da gente, né? E aí os consultores, os futuros corretores, né? Ou os corretores que já trabalham com isso, não sei se isso está na ponta da língua de todo mundo, eu não sou corretor, mas, por exemplo, taxa Selic, que a gente ouve falar muito isso, interfere no mercado imobiliário? Isso aí? Não, influencia sim, influencia. Não sou economista, tá? E meu intuito aqui não é esgotar esse tema taxa Selic, até porque eu não sou habilitado para discutir com uma contundência aí na profundidade do que o tema exige. Mas veja só, taxa Selic. O que é a taxa Selic? É uma reunião que acontece com o Copom, que é o Conselho Monetário do Banco Central, de Políticas Monetárias. Então, ele se reúne a cada 45 dias e é feita uma reunião entre eles para decidir sobre a taxa de juros, taxa Selic. Hoje, após 3 anos, né, ela começou a ter queda agora. A última reunião, nós estamos em 13,25. Hoje no dia, vai ficar o podcast dia 30 de agosto. Ainda vai, porque a cada 45 dias, então ela tá valendo. Vai pendurar. 13,25. Peter, o que isso significa? Para nós, do mercado imobiliário, é um indicador muito positivo. Porque, normalmente, se você analisar o histórico da Selic, ela vem numa crescente, até porque pós-pandemia, certo? E agora começa a dar sinal de queda. Isso faz com que o financiamento, para quem for buscar financiamento imobiliário, e não é tão imediato assim, a taxa Selic baixou, no dia seguinte o banco já vai baixar a taxa. Não, ele é gradual, né? Mas já é um sinal que o mercado ficará mais aquecido do que já está, porque a tendência é de queda de juros para o financiamento imobiliário. Então, se eu pudesse destacar qual a importância da taxa Selic ter sido reduzida, e acredito que a próxima reunião continuará descendo, primeiro isso, naturalmente a taxa de juros ela cairá também, não imediatamente, gradualmente, gradativamente. Agora, também tem um outro aspecto, Felipe. Também não sou grande, assim, não sou profundo investidor de investimento, tá? Sim. Mas um investidor que está na bolsa ou que está na renda fixa, eu acabo atraindo também esse investidor, porque imóvel é o investimento mais seguro. Você não perde em investir em imóvel. Então, talvez aquele que esteja na renda fixa, com a taxa de juros alta, ele ganha mais. Agora, ele vindo com uma taxa em queda, a tendência é eu pegar esse investidor que também está na bolsa e vir para cá, voltar, retornar para um mercado mais forte, mais agressivo. Mercado imobiliário. Uma pergunta, né? Você está falando de juros, financiamento. Você com a sua experiência aí, tem muita gente que compra imóvel à vista, cara? Chega lá e fala assim, não quero e... É tipo um número muito... 60% financia, 40% à vista ou é uma minoria mesmo? Olha, assim, a grande maioria... Por que eu tô te perguntando? Cortando rapidinho. Aí agora vamos criar uma polêmica. Tá pensando em comprar, né? A gente vai criar uma polêmica que agora não tava nem combinado no script, mas... A gente ouve muito o pessoal falando assim, não vale a pena você comprar um imóvel. Se você tem o dinheiro,
Você vai lá, aí eu tô falando com o diretor que vende imóvel, né? Então você aplica esse dinheiro e aluga um outro, isso, aquilo. Qual que é o seu pensamento sobre isso? Que isso tá muito em alta, porque todo mundo fala muito sobre isso. Não, vamos supor, eu tenho R$1 milhão. Em vez de comprar uma casa de 1 milhão, eu coloco esse 1 milhão para me render 10 mil por mês, em uma aplicação que me rende 1%, alguma coisa do tipo, e alugo uma casa de 7, me sobra 3. Olha, depende muito. Olha só, eu discordo. O imóvel sim é um grande investimento, existem grandes oportunidades aí no mercado como um todo. E você falou, olha, à vista, tem gente que compra à vista? Tem, porque você tem um desconto na antecipação. Então vai de você, a gente chama de PV, né? Então o processo de venda, você vai ter um grande desconto por comprar à vista. Agora veja só, tudo depende de qual é o produto. Hoje nós temos diversos produtos, inclusive dentro da própria Lopes Diálogo, nós temos diversos produtos próximo ao metrô. Então, um imóvel... a valorização vai ser muito maior. Você imagina só quando ele ficar pronto, quanto ele não vai valer. E depois, o aluguel, se porventura você é um investidor, você colocar numa locação um imóvel com vaga de garagem próximo à estação de metrô, é um investimento muito, muito significativo. E ainda se você tiver a condição de comprar à vista, você vai ter uma negociação muito especial. Porque com certeza o incorporador ele vai te dar a reciprocidade. Ele vai te dar o desconto na antecipação, porque ele esperava receber X reais dentro de um plano de construção. Entendi. Normalmente 36 meses. É um fôlego que ele... Poxa vida! Então é uma oportunidade tremenda que você, assim, me arrisco a dizer que não teria em nenhum outro tipo de investimento. Entendi. A curto prazo, não. Quem paga o imóvel à vista, eu lembro quando eu comprei meu primeiro apartamento, eu fiquei chateado, né? Porque eu tive que pagar uma taxa de evolução de obra. Mas sim. Como assim, cara, evolução? Eu já paguei, já tá certo, cara. E quem paga à vista? O que é essa taxa de evolução de obra? E quem paga à vista tem que pagar a taxa? Olha só, olha que interessante. Não. Existe 2 tipos de financiamento. Quando você fala de taxa de evolução de obra, com certeza você comprou um imóvel vinculado a um programa do governo, que foi o Minha Casa Minha Vida, depois mudou para Casa Verde Amarela e agora retornou para Minha Casa Minha Vida novamente. São incentivos que o governo dá para a aquisição do primeiro imóvel. Então, qual a diferença da Minha Casa Minha Vida para o sistema financeiro da habitação? Minha Casa Minha Vida, você compra hoje, Felipe, e você já vai assinar o contrato com o banco, que é a Caixa Econômica Federal, já vai assinar, que nós chamamos de repasse, dentro de entre 3 a 6 meses é a média. Então você já vai ter as despesas de escritura, que é o registro da sua propriedade, agora, antes dele ficar pronto. Nos primeiros 6 meses, vamos fazer uma ordem de grandeza aqui. Nos primeiros 6 meses você já vai ser chamado para assinar o contrato com a Caixa, que nós chamamos de repasse, dentro do Minha Casa Minha Vida. Lá você já vai ter as despesas de ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. É um imposto, tá? Imposto, o próprio nome já diz. É obrigatório. Você paga para quem? Para a municipalidade. Então é um imposto que você paga no ato da escritura. Em São Paulo, a alíquota são 3%. 3% que vai direto para a prefeitura. E você vai pagar também as despesas do registro. Então, qual que é a principal diferença? Quem compra no Minha Casa Minha Vida, que é um programa de crédito associativo, que é um programa do governo que há incentivo para quem está comprando o seu imóvel, já tem essa tal da taxa de evolução de obra. E a taxa de evolução de obra, o que é? Quem vai financiar a obra é a Caixa. E ela não amortiza o seu valor de preço que você está pagando na unidade, num apartamento. Hoje o Minha Casa Minha Vida é até quantos R$1.000 para me comprar um apartamento, para me poder participar? Teve uma mudança na regra, eu não estou tão por dentro mais do Minha Casa Minha Vida, porque eu estou diretamente voltado para Diálogo, né? Tá. Lopes Diálogo. Mas são 264 mil. Tá. Então você tem a renda de 1 a 3, de 6 a 3 salários. Entendi. E aí você pode tem vários planos. Tem umas faixas de renda, e em cima dessa faixa de renda você vai ter aí o percentual de financiamento e também o percentual de taxa de juros, porque o governo te incentiva, no 1 a 3, por exemplo, 1 a 3 salários,
você pode até obter subsídio do governo, para que ele te ajude a comprar com recurso do próprio governo. Mas o que eu queria deixar claro para você é o seguinte: no Minha Casa Minha Vida tem taxa de evolução de obra. É uma taxa que você paga e ela não abate do seu preço final, do valor que você comprou da construtora. É um seguro de obra que você está pagando. Significa que aquela obra vai ser entregue, independentemente se acontecer qualquer coisa com a construtora. Já fazendo um jargão aqui, já para o Sistema Financeiro da Habitação, que é o SFH, você não paga isso agora. Você só vai pagar, Felipe, as despesas de escritura no final, no banco que você escolher. Então você vai ser livre para buscar o banco que melhor lhe atender, e aí sim, lá, quando o imóvel ficar pronto, você vai pagar as despesas de escritura, ITBI e registro. Mas nesse caso, daqui a 3 anos. E no banco que melhor lhe aprover. Então, é essa a principal diferença. Minha Casa Minha Vida é um programa do governo, tem incentivo, dependendo da sua faixa de renda. A grande maioria dos produtos que estão aí na região, na praça, é SFH. Você vai buscar seu financiamento depois de pronto. Entendi. O pessoal que está acompanhando a gente aqui no chat aqui, né? Entrou até a Maria José. Ela falou que ela é a Noruega. Você comentou sobre o nome, né? Ah, sim, é verdade. Ela é a Noruega. O Ícaro, grande mulher. O Ícaro tá online com a gente. Então, Ícaro, obrigado. Ícaro. Pessoal que não colocou nada aqui no chat, se tiver alguma dúvida, a gente abre aqui depois pro... O Ícaro é o Lúcio, viu? É mesmo? O Ícaro, na Lopes, ele chama Lúcio. Aí, ó, já cantou seu nome aqui, Ícaro. É, legal. Obrigado aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, coloca aqui, a gente seleciona algumas perguntas depois, passa pro Peter, tá bom? E aí ele responde tudo pra vocês. Ô, Peter, você então comentou... Legal, a gente falou então sobre esse negócio dessa taxa aí, que na época eu lembro que eu fiquei, pô, que negócio estranho é esse? Você comentou sobre escritura. Então, assim... explica pra gente quais são as despesas que a gente tem. Por exemplo, eu comprei um imóvel, ok. É só isso, não pago mais nada? Ou agora eu tenho que pagar a escritura? E a escritura, eu não sou da área, mas se eu não me engano tem escritura que você consegue fazer antes, tem escritura que você faz depois. Não tem uma coisa certa? Tem que ser dessa maneira ou não? Explica pra gente como funciona e quais são as despesas que a gente tem para comprar um imóvel. Além do meu... comprei. Tá bom, então... E agora? Paguei à vista. Não, mas agora tem escritura, tem isso, tem... Funciona? Olha, funciona assim, ó. Primeiro, obrigado pela pergunta. Acho que deve ser dúvida de muitos. Normalmente você compra o seu imóvel, por exemplo, no caso de lançamento, tá? Não estamos falando de imóvel pronto. Depois a gente pode até abrir um parênteses para falar de pronto também. Tá. E a Lopes também tem imóveis prontos, tá? Na sua prateleira de negócios. Mas veja só. Imóvel em lançamento. Você assina, Felipe, um instrumento particular de promessa de venda e compra. Você assina isso com a construtora, com a vendedora, com a incorporadora. É um documento jurídico. É um documento que é legal. Sim. Então, normalmente, você não tem despesa agora. A não ser o que eu já expliquei do Minha Casa Minha Vida, que você vai ter daqui a 6 meses, quando houver o repasse. No instrumento particular, você vai pagar o preço que você pactuou com a construtora através dos corretores, na intermediação. E esse preço, dentro desse preço, existe um comissionamento, mas não é um valor apartado. Está dentro desse negócio. Então, muito no passado, foi case, há cerca de acho que 2016, tá? Salvo o melhor juízo, 2016, existia essa polêmica. Quem paga a comissão? Não é a vendedora obrigada a pagar a comissão? Por que eu estou pagando a comissão? Isso é venda casada? Isso daí é contra o Código de Defesa do Consumidor? Tinha essa dúvida jurídica aí em grandes debates aí, envolvendo até o PROCON, hein? O PROCON de São Paulo. Veja só, não há nada de ilícito você pagar a comissão. O que a lei proíbe é você divulgar um preço e além daquele preço você falar, mas além desse preço você tem agora esse valor aqui que é a nossa comissão. Não. Então é apresentado para você o todo e é autorizado a deduzir do preço o valor da comissão pela incorporadora. Então qual que é a diferença, Felipe? A diferença é que ao invés de eu mandar o recibo de pagamento de autônomo, que é um documento tributário, assim como a nota fiscal, que também é um documento tributário, para a vendedora, eu vou mandar para você que está comprando. Vou mandar uma nota fiscal de prestação de serviço de intermediação imobiliária, juntamente com os recibos de pagamento de autônomo. Totalmente legal. E para você não vai mudar em nada, porque você tratou um preço
E foi deduzido do preço a minha comissão. Eu lembro que no contrato tinha lá até a comissão do vendedor, tinha tudo. Tem tudo. Perfeito. Aliás, bom você citar isso. Então, hoje, como é que funciona? Você contrata a aquisição do imóvel e você também contrata a intermediação imobiliária. Não há empecilho algum jurídico. A comissão você paga diretamente pelo comprador, desde que ele contrate seu serviço e seja deduzido do preço. Então, é extremamente legal. Isso já está pacificado, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça, que fica lá em Brasília. Então, não há nada de ilícito você pagar a comissão. Você falou, o que eu pago? Ó, você combinou preço X. Em cima desse preço X, tem a comissão que será deduzida. E para você, será uma boa também. Porque você vai receber uma nota fiscal que você vai poder declarar no seu imposto de renda um serviço que foi prestado. Como você declara o dentista, a escola do seu filho, entendeu? Entendi. Então, para o comprador também é uma vantagem. Porque ao invés de eu emitir a nota para o incorporador, eu estou emitindo para você. Entendi. Então, isso tem a ver com aquela sigla que eu falei, eu mexo com marketing, cara. Você pode falar, não, Felipe, não tem nada a ver. Isso tem a ver com aquele negócio SCP? Ah, sopa de letrinhas? Isso tem a ver com essa sigla? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ó, SCP é uma boa pergunta também, viu? SCP, o que é SCP? Às vezes você fala, não, assinou uma SCP. O que é isso? É uma sociedade. Chama-se Sociedade em Conta de Participação. Um chama Sociedade por Conta de Participação, outro chama Sociedade em Conta de Participação. O que é isso? É um tipo de sociedade, Felipe. Lembra que eu falei que para você começar a vender as frações ideais, você tem que ter o registro da incorporação? Você precisa ter o registro da incorporação para você poder vender as frações ideais. O que acontece? Algumas construtoras e incorporadoras, você vai perguntar, você já fez, Peter? Já fiz. Mas é assim, é uma coisa mais voltada para o investidor. Por exemplo, você sabe que eu comprei um terreno X e lá eu vou fazer uma incorporação. Mas você é meu amigo e, poxa, você está com dinheiro para investir, ou você é um investidor, está acostumado com esse tipo de relação, eu posso convocar você para vir participar de uma sociedade. O que é a sociedade de conta e participação? É uma sociedade onde eu tenho sócio participante e tenho sócio ostensivo. Ah, Peter, mas isso aí é legal? Também é legal, Felipe. Está inclusive previsto no nosso Código Civil. Então, assim, eu chamo você para participar de uma sociedade e cuja a responsabilidade sua, como sócio participante, é só aportar o recurso. E nesse aporte que nós vamos combinar entre eu e você, eu vou te dar uma cota social. E essa cota pode equivaler a um apartamento. Entendi. Então não é venda ao público, não é venda ao varejo. É um grupo mais fechado, de pessoas do seu convívio, até mesmo investidores que já investem com você, que tem a oportunidade de participar do projeto antes mesmo dele ser lançado. Peter, mas aí significa que ele não vai ter o registro de incorporação? Não, vai ter também. Só que assim, eu posso de repente chamar algumas pessoas da minha confiança, que vai ser o sócio, participante. O participante ele não aparece. É importante registrar que esse tipo de sociedade, ela não é levada a registro à Junta Comercial de São Paulo, a JUSESP. Então eu tenho a figura do sócio ostensivo, que normalmente é a construtora, é o incorporador. O ostensivo por quê? Porque ele que aparece perante a terceiros. Você, antigamente a gente falava sócio oculto. Você não aparece. Quem aparece sou eu, que sou o sócio ostensivo. O sócio participante, ele só participa do resultado. Então, SCP não tem nada a ver com o que nós falamos anteriormente. É uma modalidade de sociedade não personificada, então ela não tem registro na Junta, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, ela não tem registro no cartório de registro de títulos de pessoa jurídica, mas ela é legal. Salva melhor juízo? Me corrija aí, turma. Aliás, atenção, advogados de plantão. Aí agora vai começar a chover aí, ó. Salvo engano, é o artigo 991 e seguintes do Código Civil. É legal, é comum, mas é mais voltada para o público investidor. Tá, entendi. Não tem nada a ver lá com a comissão que o cara recebe. Não. É outra coisa. Aí é um serviço de consultoria, não é nem intermediação imobiliária, porque são cotas sociais. Tá, entendi. Não, legal, cara. Hoje o mercado imobiliário, ele tá aquecido? Como que você vê? Aí é uma visão Peter, né? Tá muito aquecido. Tá muito aquecido.
Nós, na Lopes, vou falar pela Lopes, tem muitos lançamentos, principalmente o segundo semestre. Normalmente ele vem com muitos projetos em todas as regiões. Primeiro semestre foi muito bom, ultrapassou as expectativas, sabe? Pra você ter ideia, eu vim aí de 6 lançamentos na sequência. Inclusive... 6 lançamentos? Em sequência, melhor dizendo. Em sequência. Então, assim, todos eles sucesso. Vou falar um pouco aqui, vou vender o jabá. Atenção, corretores da Zona Leste. Olha só, nós viemos agora com o lançamento do Oasis, inclusive você está fazendo a campanha para nós, você tem visto o sucesso de interesse, né, nos leads. E o Oasis Vila Guilhermina, ao lado da estação Vila Guilhermina, veio muito forte. Nós lançamos no dia 29 de julho e já passou de 50% de venda. Você vê, tem um mês. Uau! Um mês. Isso é um indicador que o mercado está aquecido. Você quer mudar, você quer alavancar seus ganhos? Venha trabalhar conosco. Torne-se um corretor associado Lopes. Entre em contato aqui com o Peter Lima e eu te apoiarei nessa missão. Está muito aquecido. Nós lançamos, como eu te falei, Tatuapé, um produto que chama Landmark Tatuapé. Nossa, foi sucesso de venda também. Dia 11 de março foi. Nós lançamos Moca, nós lançamos Alto do Ipiranga, todos sucessos. Então eu falo assim, são indicadores para você que o mercado sim está aquecido, as pessoas estão procurando, existem grandes oportunidades de negócios, inclusive para quem quer investir. Então assim, o segundo semestre que começou promete ser ainda melhor do que o primeiro semestre. Uau! Porque a quantidade de lançamentos é maior. Que legal, cara. A Karina aqui, eu vou fazer menção do pessoal que comentou aqui, tá? Karina Miranda. Falando aqui, ó, advogado essa falando aí, para você, profissional incrível, parabéns, doutor Peter. Poxa, doutora Karina, excelente saudade. Oratória. Obrigado. E ela colocou aqui, SCP artigo 996 do Código Civil. Olha aí, obrigado, Karina. Olha aí, eu tô com a cabeça boa, hein? Ops, ela corrigiu. 991 a 996. Aí ponto para o tio Peter. CC, não sei o que é esse CC aqui. É Código Civil. Ah, então CC pronto. é Código Civil. Se você tivesse falado sobre CPL, custo por lead, essas coisas eu conheço. Mas pra mim também era novidade. CPL, quando eu ouvi CPL, eu tava falando, o que é CPL? Que código que é esse, né? Legal. Eu quero fazer uma pergunta interessante aqui pra gente seguir, mas antes eu queria que você respondesse até o Sage aqui, né, que trabalha aqui com a gente. E ele tá querendo comprar um imóvel, tá? Então, opa, eu tô com a faca aqui já, Sage. Ele colocou 2 perguntas aqui. Ele colocou, tô pesquisando alguns imóveis para comprar, mas eu queria saber uma coisa. Como eu sei se o imóvel vai valorizar ou desvalorizar a longo período? Tem como saber localização. Isso? A localização já foi metragem. O imóvel pode desvalorizar? Eu nunca vi. Não vou morder minha língua aqui. Ou não valorizar tanto, continuar o mesmo preço que você pagou. Eu nunca vi. É um investimento mais seguro. Tijolo. Tijolo é um investimento seguro. É conservador? Mas é seguro, é segurança. Aí, CG, meu grande amigo, aí a localização é um ponto que você tem que analisar. Já foi metragem, tá? Aliás, hoje se busca mais o conceito de mobilidade, urbanidade, o pessoal tá do que metragem. Como que chama? Estúdio? Estúdio? O olho da cara, tudo bem que é na Paulista. Então, mas o estúdio... Você falou localidade Então, estúdio tem situações nossas aqui na Lopes Diálogo que o estúdio veio totalmente vendido. Totalmente vendido. Principalmente os estúdios residenciais. Até porque... O pessoal que trabalha longe, quer saber? Durante a semana eu fico no estúdio, depois eu vou pra você casa, vai ter um monte de coisa. Né? E assim, ficou mais fácil pro primeiro imóvel, sabe? Pro jovem em especial. Não só o jovem, o investidor também. Mas assim, o jovem ficou mais fácil, muito mais fácil do que quando eu comprei na minha época. Até porque hoje o conceito de mobilidade tá muito forte. Eu não sei você, eu acho que eu sou mais tio Peter aí, sou mais tiozão. Mas eu quando era novo, assim, 15, 16 anos, eu era louco pra dirigir, de querer ter meu carro, era isso. Pai, deixa eu... Você lavava o carro do seu pai pra poder andar? Lavava o carro do meu pai, isso daí. Pra poder andar 5 minutos. É isso mesmo. Pai, deixa eu dar uma volta no quarteirão. Lava o carro e dá uma volta no quarteirão. Mas assim, hoje o jovem, eu tiro até pelos meus filhos, tá? Não tem tanto esse interesse de querer dirigir, de querer ter o carro. Hoje com os aplicativos aí, na gama de aplicativos, o conceito de mobilidade mudou. Então a cabeça do jovem, eu não estou criticando não, é um ponto positivo. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje quando eu era mais jovem, ao invés de querer comprar meu primeiro carro, eu ia comprar meu primeiro imóvel. Eu acho que é por aí mesmo, essa juventude
tá vindo muito forte com essa questão de mobilidade, de urbanidade. E aí, respondendo ao Seiji, olha, eu te indico, aliás, já vou fazer sua faca aqui, cadastra você na Lopes. Tem algumas oportunidades para você, meu irmão. Pode contar com a gente aí que eu vou te dar. É lead meu, hein? É lead seu, então vamos colocar um 50. Será 50 aqui, é barra. Não, legal. E tem uma pergunta aqui bem interessante. Ele colocou também assim, e sobre financiamento? Qual a diferença entre financiamento pela tabela Price e a saque? Ah, boa pergunta. Quem fez essa pergunta? O próprio Seiji. Ou seja, eu tô sentindo que nós vamos sair daqui e já ir pro stand, hein? Olha só. Existe assim, a tabela saque é sistema de amortização constante. E a tabela Price, ela é mais assim, a saque ela começa, vamos falar de parcela para quem tá nos assistindo ficar mais didático. Ela começa grande e termina pequena. Então ela vem caindo, decrescendo. Já a Price, ela é linear. Então é o sistema de amortização dos juros que vai interferir. Mas logicamente, se amanhã ou depois você comprou, a mais comum é a Price, tá? Você comprou pelo sistema da tabela Price. Se você ligar no seu banco, aliás, hoje temos construtora, um assunto puxa o outro. Seja, eu tenho uma oportunidade na Diálogo, na Lopes Diálogo, se você precisar buscar financiamento, nós fazemos direto com a construtora em até 150 vezes, com uma taxa hoje de 10% ao ano. É isso mesmo que você ouviu. 10% ao ano. Rapaz. Pode pegar 10%, dividir por 12, vai dar 0,80 e poucos aí. Então é menos de 1% ao mês. É uma tremenda oportunidade, num prazo de 150 vezes direto. Temos vários produtos da Lopes Diálogo nessa condição, principalmente os lançamentos. Os que já lançaram, que nós chamamos de remanescentes, também nós temos essa taxa de financiamento direto. Mas saiba você que é lei, tá bom, Seiji? Seiji e todos que estão assistindo. Aliás, obrigado pelo seu tempo. Gratidão. Olha só, a taxa de juros, se você ligar no banco e falar, olha, eu quero amortizar, eu quero antecipar X números de parcela, o banco vai antecipar. E é o que eu mesmo, quando comprei o meu... É, o que tem no meu apartamento, sim. Sempre ia pagando, quitando, amortizando. Aí tem dois modelos de amortização também? Tem dois modelos. É ou o número de parcela, ou é as últimas que de você trás faz. para frente. Aí você fala com o seu banco, mas ele é obrigado a trazer para o valor presente, porque você está amortizando o dinheiro, porque os juros nada mais é que a correção do dinheiro no tempo também. Mas você pode amortizar os juros trazendo ele para valor presente, sabe? Legal. Eu, quando comprei o meu, também foi financiado pela Caixa na época e eu fiquei dentro da média, o que tem 8 anos, mas fiz em 17 anos. Mas eu fui fazendo da última para a primeira. Então você ia amortizando. Mas é importante que você saiba que essa é a principal diferença. A saque, ela começa, sistema de amortização constante. Ela começa um pouco mais alta e termina mais baixa. Entendi. A Price, ela vem linear. Entendi, legal. Vou fazer mais 2 perguntas pra gente seguir aqui com os temas que a gente tinha. Uma pergunta que acho que eu posso responder. O Henrique, ele tá perguntando que o vô dele tá querendo vender um imóvel só que em São Bernardo, só que não recebeu nenhuma visita. Então essa eu vou tomar a liberdade, mas depois você pode responder também. A grande questão é que você ainda não conseguiu colocar dentro de uma boa agência de marketing para fazer a divulgação do que você precisa vender. Não existe venda sem anúncio. Se você não fizer barulho, se você não mostrar para as pessoas que você tem um produto, as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Então, o marketing, eu vejo hoje que o marketing é uma ferramenta. O marketing não é venda, é atração de clientes. A minha função é levar o cliente até o Peter fazer a parte de venda. Então, eu acredito que se vocês estão com essa dificuldade, entre em contato com a FA Digital, vamos fazer um anúncio, a gente cobra uma comissão bem legal aí para vocês, a gente vai fazer esse terreno aí, receber bastante visita. É isso aí, Henrique, obrigado pela sua pergunta. E olha, quem não é visto não é lembrado. É isso Registre-se. É isso aí. Ele fez mais uma pergunta só se a região do ABC, ele colocou São Bernardo, mas não fala do ABC, com a saída de Ford, de autopeças, algumas grandes empresas do ABC, muita empresa foi para o Nordeste, né? O ABC ainda é um bom lugar para se investir em imóvel? Sim, é um bom lugar, tem muitas oportunidades. Aliás, aqui nós temos a Lopes aqui em Santo André, no ABC, que faz um trabalho magnífico aqui. Atenção, diretoria Lopes Santo André. Grande abraço. Nós temos uma unidade aqui e, olha, é fortemente
atende aí uma demanda gigantesca da região e tem excelentes oportunidades aqui em Santo André também. Entendi. Então o ABC ainda é um bom lugar ainda sim. Lógico que afeta um pouco a saída de grandes empresas, mas chegam outras. Logo, logo, o próprio município acaba incentivando tributariamente outras empresas chegarem e aí acaba sendo suprido. Mas às vezes não é nem uma questão tributária, é uma questão só de logística, né? Ou até mesmo de plano de negócios da empresa que saiu. Mas Santo André, São Bernardo, São Caetano são assim, cidades maravilhosas e que tem um grande potencial ainda de crescimento no mercado imobiliário. Entendi. Seja, eu vou fazer só a última pergunta, depois a gente toma um café lá. Olha aí. Mas ele colocou um negócio aqui que eu achei interessante. Ele colocou assim, ó, com tantas informações que as construtoras mandam pra gente, né? Porque já tem um monte de informação, né? Por que eu tenho que ter um corretor? Poxa, já tem tudo ali no papelzinho que eles entregam no farol, o pessoal chama de seta, né? O pessoal de seta, sim, isso, aquilo. Então assim, por que eu preciso de um corretor? Se já tem tanta informação no site, no anúncio? Olha, eu sou adepto sim do digital, né? Da evolução digital que o mercado já está aí, né? Que aconteceu, já está aí. Sou a favor da evolução digital sim, mas é primordial o atendimento do corretor. É primordial. O corretor na pessoa física é diferente. Sabe por quê? Porque ele vai conhecer detalhes na minúcias que o cliente não vai. Por mais que hoje a gente tenha o Dr. Google, que você pesquisa e tem bastante coisa lá de informação, é até mesmo um choque de ordem de informação, tem tanta coisa que você acaba se perdendo. Sim. O corretor, ele é o profissional habilitado para te indicar não só um imóvel, mas um excelente negócio, porque tem aspectos da intermediação que só o corretor sabe. E ele, além dos aspectos também de precificação, de viabilidade, de mobilidade. E tudo aquelas outras coisas tudo aquela coisa que eu te falei. Até agora, e às vezes você pode estar sendo abordado pelo marketing, que você também faz aqui. Às vezes uma pessoa está colocando mais marketing em um determinado produto, e parabéns por isso, não sou contra, mas eu posso ter uma oportunidade tão bom igual e te oferecer um negócio melhor do que você está sendo abordado diretamente. Então, assim, é indispensável. Eu sou corretor de imóveis, me orgulho, fiquei entusiasmado com a profissão, por isso fiz o Cresce, tirei o Cresce. O corretor, ele é primordial. Por quê? Porque ele vai lhe trazer a melhor opção. Entendi. Porque tem muitos aspectos aí que somente o profissional da corretagem vai te avisar. Então, se a gente está falando de corretor, você está falando que é bom, que você se orgulha. Vamos jogar limpo aqui, vai, vamos Pepe. Lá, vamos lá. Vamos A lá. pergunta que todo mundo quer saber. O corretor, ele ganha dinheiro? Ganha. Dá pra ganhar bastante dinheiro? Dá pra, se dedicar uma vida e falar, eu consigo escalar, não consigo? O que eu preciso ter pra ser um corretor? Eu preciso fazer? Você já tá muito velho, você é muito novo. Primeiro assim, me explica aí, a grosso modo, o que é um... Simples, de uma forma bem simples. O que é um corretor? Corretor de imóveis. Olha, aliás, eu sou muito grato a essa profissão. Comecei como advogado, sou grato a Deus por essa profissão. Me encantei, fiquei entusiasta da profissão de corretor de imóveis. Qualquer pessoa pode ser corretor de imóveis, basta querer. Eu digo assim, a profissão de corretor de imóveis é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ser corretor de imóveis. Tem que estar aqui, ó. Tem que estar aqui, tem que estar intrínseco. Porque assim, você sendo maior de idade, objetivo, maior de idade, com o segundo grau completo, que agora chama ensino médio, né? Ensino médio completo, você tem que fazer o curso de técnico de transações imobiliárias. Hoje esse curso, que nós chamamos de TTI, esse curso ele está totalmente online, só as provas que você faz para se habilitar a se tornar um corretor imobiliário devidamente credenciado. As provas elas são presenciais. Nesse curso, Felipe, você vai ter várias matérias. Você vai ter noções básicas de direito, noções básicas de desenho arquitetônico, de economia, enfim. Você vai ter uma grade dentro do curso da formação que exige, e após esse curso que é online, você vai ganhar um diploma. Você vai fazer as provas
e você vai ter um diploma de técnico de transações imobiliárias. Essa é a nossa profissão. Com esse diploma, você vai até o CRESE, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, aqui no caso São Paulo, e registra o seu diploma junto ao órgão de classe, que é o CRESE. E a partir daí você vai ter a carteira do CRESE. Entendi. Aí você vai estar habilitado a se apresentar como corretor. Lógico que nesse intervalo de tempo, eu vou pegar o meu aqui, ó, para ficar registrado. Lógico que nesse intervalo de tempo você pode trabalhar como corretor estagiário. Você pode fazer uma inscrição de estagiário, ó. Fecha em mim, aqui está o meu, ó. Então, CRESE, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Ele te habilita a fazer intermediações imobiliárias. Nesse intervalo de tempo que eu falei que você está fazendo o curso, você pode dar entrada no seu CRESE de estagiário e trabalhar normalmente com a supervisão de um corretor, aí no caso um responsável técnico já devidamente credenciado. Aliás, você está pensando em se tornar corretor? Entre em contato comigo, eu vou te ajudar. O curso de TTI, o tio Peter vai pagar para você. Aí é o tio Peter, tá? Não é a Lopes. Se você realmente tiver interesse em se tornar corretor, nunca trabalhou na área, mas tem facilidade em atender pessoas, tem facilidade e afinidade com a área comercial, pode me chamar aí no invite, como é como é que chama direct. aí? No direct. O que você tiver aí, pode no meu WhatsApp. Estou à sua disposição. Chegou a hora de você alavancar seus ganhos. Venha trabalhar conosco, temos diversos empreendimentos. E assim, ó, fazemos todo o treinamento para esse corretor. Fora o que ele vai fazer de curso, de TTI, nós damos um treinamento nele na prática. Ele vai ter treinamento de marketing digital, atendimento do cliente, apresentação de maquete, apresentação de decorado, de oferta ativa. Quer saber mais? Peter.lima7 no Instagram. Peter.lima7 no Instagram. Certo, Felipe? Show de bola. Quanto ganha um corretor? Eu não falei, né? O corretor, ele ganha comissionamento. Então, sobre o valor de uma venda, ele tem uma remuneração que nós chamamos de comissão de corretagem. Então, vai depender do empreendimento que ele está trabalhando. Até porque cada empreendimento existe uma taxa de comissionamento que é pago para a empresa. Mas ele é a parte que mais ganha. Vou dar um exemplo de onde eu estou. Ele, no mínimo, ele ganha 1,8% sobre o valor de comissão. Do imóvel? Do imóvel. Então, assim, você perguntou se ganha bem. Agora eu vou trucar, como diz, né? Como dizem. Eu vou perguntar se é bom ou não é. Olha só. No universo de R$700 mil, que é o meu ticket médio, tá? O meu ticket médio, o valor médio dos apartamentos que nós estamos intermediando dentro da Lopes Diálogo, é em média 700 mil. Peter, tem mais em conta? Tem. Os estúdios são mais baratos também. Tanto residencial quanto não residencial. Mas em média, assim como também tem os mais de alto padrão também, acima de 2 milhões. Sim. Mas veja só, em média, 1,8%. Por que 1,8%, Peter? Em média, porque eu também tenho a condição de prêmio. Às vezes ele ganha premiação na venda. Então eu não estou colocando premiação aqui que pode chegar a 2,2, 2,3. Uau. Eu estou colocando 1,8. Olha só que vantagem é você ser corretor. 1,8 de 700 mil dá R$12.600. Então é bom ou não é? Em uma venda. Em uma? Se o cara vender 3, o cara tirou 36 pau. Então assim, é uma oportunidade incrível de você alavancar seus ganhos. Ganha bem. Qual que é a dica do tio Peter aqui? Foco. Se você foca, não pode sair também querendo fazer tudo, ofertar tudo. Você tem que escolher aquele que você mais te agradou, porque o primeiro, quem compra é o corretor, sabia? O primeiro cliente do incorporador, olha que insight aí, ó, é o corretor. Se o corretor não comprou o empreendimento, dificilmente ele vai vender. Então, para que ele consiga vender, ele primeiro tem que comprar, ainda que mentalmente. A partir do momento que ele comprou o projeto, se identificou com o projeto, ele trabalhar focado nesse projeto, ele vai vender. Lógico, com todo o direcionamento. Na Lopes a gente tem um back-office incrível. Nós temos toda a diretoria de vendas. Temos também os superintendentes de vendas associados à Lopes, os coordenadores do projeto associado à Lopes. Ele tem essa estrutura. Então, ainda que ele não tenha essa experiência, ele adquirirá no plantão, em loco, sabe? E aí eu te na prática. Quero te fazer uma pergunta que eu acho muito importante, porque para todo tipo de negócio é muito importante a parte de vendas, né?
E o de vocês é extremamente venda. É fácil vender, cara? Olha, fácil se você tiver focado. Entendi. Ela vai acontecer naturalmente. O único resultado que eu sei é, se você escolheu, focou, está fazendo o que os seus líderes aí associados... Qual que é a diferença, Felipe? Talvez a mesma coisa. Você está chegando agora. A diferença que eu tenho... Vamos supor que você venha para minha equipe. Aliás, a gente não é nada. A gente não faz nada sozinho. Nada sozinho. Nada, absolutamente nada. Mas você vem para minha equipe. A diferença que eu tenho é um pouco de tempo a mais nesse negócio do que você. A mesma coisa que eu vim aqui trabalhar na agência de marketing. Eu tô começando agora, eu vou me apoiar em você, porque você já passou por coisas e vai evitar que eu passe por coisas que você, com certeza, já errou. Então, a nossa função como gestores, como diretoria associada a Lopes, é te dar toda a retaguarda que você precisa. Então, nós vamos te dar o caminho para que você não cometa erros. Não estou dizendo que você 100%... Você vai cometer erros também, mas bem menos do que eu. Do que eu já cometi. Então, quantas campanhas você já não fez aqui que você fala, Peter, você mesmo falou, eu já fiz isso e não deu certo. É melhor a gente ir por esse lado aqui que já está dando resultado. A mesma coisa o corretor. Se ele trabalhar determinado, e hoje tem tantas coisas que ele pode fazer que não existia quando eu comecei, pontos de captação, oferta ativa, marketing digital, você poder usar a base. Nós temos na Lopes uma coisa muito interessante, totalmente gratuita para o nosso associado, que é a Universidade Lopes. Cursos já gravados. Uau, para o corretor dentro da Lopes. Ele se credencia como associado e ele já tem acesso à Universidade Lopes, que nós chamamos de Unilopes. Tem vários conteúdos de grandes profissionais já gravados para ele, fora a prática que ele vai ter no dia a dia. Então você fala para mim, Peter, é fácil vender? Se você estiver focado, determinado, predestinado, sim. Eu digo para você, ela vai acontecer naturalmente. E quando acontecer, ela vem em corrente. Muito comum. Demorei 1 mês para vender. Demorei 2 meses para vender. E quando vem de uma vez. 2, 3 de uma vez. Pega 4, essa visão. 5 já pensou? Aí... Pega essa visão. Legal. É isso. Muito legal. Eu tenho uma pergunta do Ícaro aqui. Não vou deixar passar não, Ícaro. Ele colocou assim, ó, Ícaro Leonardo. Hoje, em posição de investir, você acha melhor investir em imóveis estúdio, residenciais ou não residenciais? Em especulação de valorização, será igual ou não? Bom, obrigado pela pergunta, inteligente inclusive. E é até importante porque o nosso público aí saiba, aliás, nós vamos replicar isso aqui depois, né? A gente vai fazer as edições. Veja só, estúdio NR, que ele citou aí, é estúdio chamado não residencial. Então ele é mais voltado para o público investidor. Estúdio residencial, ele tem caráter já definitivo de moradia. Normalmente a diferença desses dois projetos, os dois são excelentes. Depende qual é a sua finalidade. Se a sua finalidade é mais investir, o NR é mais apropriado a você. Até porque ele vai vir numa condição de preço melhor, tá bom? Tá. Mas tem um detalhe. O estúdio residencial, ele normalmente vai ter o mesmo acesso, à área comum, à área de lazer do empreendimento como um todo. Hoje, a grande maioria dos projetos, o NR ele tem entrada separada. Então, ele tem uma recepção, um controle de acesso separado e também um controle do que ele vai poder usar em termos de área comum. Então, tá aí a principal característica. Aí você fala, não dá para eu atrelar somente a NR ou R. É um aspecto? É um indicador? Sim, mas tudo também vai depender da localização do projeto. Para as duas formas, em termos de valorização para o investidor ou até mesmo para quem está comprando amanhã depois receber a mesma valorização que o investidor está recebendo. Então, assim, a grande procura, pelo menos eu vou falar aqui na Zona Leste, tem sido mais do residencial. Justifica-se pela área, né? Que você vai ter acesso total. E o estúdio você sabe, né? Para quem não sabe a diferença, eu tenho hoje unidades que nem chamo de estúdio. Apesar de eu ter aí unidades de 26, 28, 30, 35 metros, hoje o grande case, que eu acho que é um trunfo, porque o estúdio, o conceito dele é aberto. Ele é aberto, sabe? É um estúdio.
Hoje nós estamos com algumas oportunidades excelentes que nós chamamos de um dormitório ou uma suíte. É um grande case, porque você tem a privacidade do seu quarto. Sim. Então ele está fechado. Então, isso está vendendo muito, porque eu chamo de uma suíte ou eu chamo de um dormitório. E é a mesma metragem na concepção aí de um estúdio. Show de bola. Tá respondido aí, cara. Peter, eu não sei se passou algum tema muito importante, né? Como eu falei, como a gente faz marketing, tem algum outro tema que você acha interessante abordar? Ou eu tenho... Geralmente, eu faço uma surpresa, como a gente faz ao vivo, e eu não te falei. E aí eu quero fazer um quiz aqui com você rapidinho de algumas palavras, né? Mas eu queria saber se tem algum outro tema. Enquanto isso, se alguém tiver mais alguma dúvida para colocar aqui. Ou se você não tiver um tema, fica aí a oportunidade de você fazer mais uma vez um convite para as pessoas virem para Lopes, conhecer os lançamentos, porque eu acredito que vão ter pessoas que vão assistir, não só que são corretores. Às vezes a pessoa, como funciona esse negócio de imóvel? Igual o Sage, quero comprar um imóvel. Então, como funciona? Obrigado sim. Vou fazer o encerramento. Primeiro, muito obrigado. É o primeiro de muitos aqui. Certeza. Obrigado por abrir esse espaço. Sei que a sua audiência é imensa. E nós vamos replicar também no meu canal. Você que está nos assistindo, gratidão pelo seu tempo. Veja só, a corretagem é o convite que eu faço. Ela mudou minha vida. Meu primeiro carro foi na corretagem, meu primeiro imóvel foi na corretagem. Falo para você, muitas coisas em termos de estudo eu conquistei também na corretagem, em pós-graduação. Daqui eu consigo abençoar não só a minha família, como a família de quem realmente me segue. A gente sem equipe, sem time, a gente não é nada, certo? Eu faço convite a você que está em outra profissão. Sabe que a grande maioria dos corretores vem de outra profissão. Eu tenho enfermeiros, até dentista, tenho Uber, eu tenho segurança, bombeiro, tem engenheiro, bombeiro civil, tem engenheiro, tem muitos engenheiros. É um convite, essa profissão, se você tem interesse, sim, em alavancar seus ganhos, eu estou à sua disposição. Independentemente de idade, aliás, para o mais 60, é uma grande oportunidade. Nós temos você que tem mais de 60 anos de idade, você que é para todas as idades, mas em especial você, maior de 60, nós temos um plano para você. Assim como para você, jovem, que está começando a vida agora, profissional, nós temos um plano para você. Entre em contato aqui, vou deixar o meu Instagram, peter.lima7 é o Instagram, peter.lima, algarismo, tá? 7 é o meu Instagram. E também vou deixar um site para você entrar depois, vencerlopes.com.br. Show de bola. Ô Peter, a Dani, abraço Dani, obrigado por participar aqui. O pessoal que é investidor e está fazendo uma pergunta interessante aqui para você, né? Puxa Com vida. certeza Oi, Dani. Um diretor da Lopes aqui vai trazer um conteúdo legal. Ela colocou assim, bom dia, sabemos que hoje, pós-pandemia, investimento em galpões é melhor quando o galpão é menor do que o maior, né? Ela colocou certo. O que você acha de investir em galpões? E aí ela continua. Hoje em galpões se usa menos escritório e mais a parte fabril. Eu imagino ela está colocando exatamente porque hoje a gente está dentro da WeWork. Então, os escritórios são em vários pontos, home office, você não precisa hoje ter todo mundo trabalhando dentro do escritório, né? E aí ela colocou, somos investidores e gostaríamos de saber a sua opinião sobre galpões. Olha, é um tremendo negócio. Primeiro, Dani, obrigado pela sua participação e pergunta inteligente, viu? Olha só, aí tem que estar mais a ver com logística. Ela falou fabril, né? Sim. Aí, sim, é uma tremenda oportunidade. Aliás, nós conhecemos alguns investidores nesse segmento que é específico, tá? Altamente lucrativo. Mas o grande case aí, Dani, é a logística. Primeiro, qual a finalidade desse galpão? E aí você tem que ter aí, como ele está mais voltado para a área logística, a localização dele é primordial. Que rodovia que é, quais interligações que ele possui, entendeu? Então, assim, o tamanho vai interferir no tipo de negócio que ela realmente vai armazenar lá, né? Qual que vai ser o tipo de fábrica, o tipo de indústria que ela vai implementar, mas é altamente lucrativo. Galpões, inclusive, tem os setores específicos aí ligados ao industrial, ao corporate, que atende essa demanda. Mas veja só, hoje é muito comum aí eles fazerem o centro de distribuições, né, que eles chamam de CD, em galpões.
E as comissões também, vou falar para você, são comissões... Ela tá até questionando em relação à alocação mesmo. Daí a gente vê muito... E aí eu vou aproveitar o gancho da Dani aqui, eles compraram para alocar. Tá? Sim. Ela colocou aqui, compramos para alocar. Na antiga Ford, lá onde fechou aqui em São Bernardo, eles agora estão montando lá uns galpões. Dentro de um galpão grande, fracionaram para alugar vários, né? Então, Sim. Qual que é a sua visão sobre isso? Tremendo, é o dinheiro trabalhando para você. Você vai alocar, você vai fracionar, você vai ter uma fonte de renda incrível. Aí você tem que desenhar no plano de negócio quais as empresas que você pretende abordar para fazer essa alocação, já que fracionado você vai ter uma capacidade X de armazenamento. Mas veja só, aqui você falou da Ford e tal, mas eu vejo a própria Casas Bahia, que é a Via Varejo, ela alocou diversos galpões para fazer centros de distribuições menores para atender tais regiões. Ao invés de fazer um enorme, assim como tem outras empresas, vou até citar, meu irmão trabalhou muitos anos, o Evandro trabalhou muitos anos na Via Varejo, hoje está numa outra empresa, olha o jabá aí, hein? Chama Avenida. Então, esses centros de logísticas, ainda que fracionado, ele atende perfeitamente, porque às vezes aquele centro ele vai atender uma região ali, um bairro, 2, 3 bairros. E ali, de repente, ou 4 ou 5, ao invés de você ter aquele gigantesco, que tem aquela estrutura financeira, a viabilidade, já o orçamento no limite, você fraciona e vai atender da mesma forma esse grande empreendedor. Eu vejo com bons olhos, sim. É um segmento que eu praticamente não atuo, mas tenho uma boa noção, porque já atendi clientes nesse setor, incluindo aí a própria Via Varejo. Mas veja só, é uma excelente oportunidade. Eu vejo com bons olhos, sim. Centro de distribuição foi a palavra que, pra mim, não sei pra Dani, me chamou a atenção. CD, eles chamam de CD. Porque tem muito, né? Tem muito. Eu lembro quando construíram da Casa Bahia, que você falou ali na frente da Vox, aquele galpão gigante, Então, aquele monte de porta. E tem várias empresas hoje que procuram lugares para fazer centro de distribuição, o CD, né? Então e vai além, olha. Veja só, Dani, não sei se é o propósito, tá? Mas eu tenho visto também Mercado Livre, viu? Mercado Livre com alguns pontos de distribuição de mercadoria. Também poderia ser um case para ela aí. Porque ele entrega em todo o Brasil. Então, veja só, você tem um centro de distribuição do Mercado Livre em tal região. Pronto. Tá aí, um case de sucesso. Mercado Livre, principalmente o Mercado Livre, que eu costumo dizer para os meus clientes, o Mercado Livre não é seu concorrente, eu falo para o meu cliente, né? Que a gente tem de diversos nichos, né? Ah, mas por quê? Eu falei, porque o Mercado Livre tá num nível hoje que... Sim, na estratosfera. É impressionante. Eu costumo brincar que na minha casa chega caixinha do Mercado Livre todo dia. Minha esposa, se estiver assistindo, depois a gente conversa sobre isso. Olha o cartão. Meu Deus, cara. Então, assim, centro de distribuição, né? A Dani tá agradecendo, tá? Perfeito. Obrigado. Muito obrigado pela resposta, excelente. Inclusive, estamos buscando o 3º galpão já. E se puder nos ajudar, depois ela entra em contato com você. Tá ótimo. Tá bom? Dani, muito obrigado pela participação. Peter, eu queria muito obrigado por você fazer parte do nosso... Você fez o encerramento, entramos com algumas perguntas que ainda foi muito legal. Eu queria fazer um quiz rapidinho com você pra gente terminar. Tá ótimo, vamos lá. Eu vou te falar... É o pinga-fogo. Eu vou te falar 5 palavras e eu quero que você responda só com uma palavra, não com uma frase. O que essa palavra representa pro Peter? Tá? Então, você pensa... Eu te falo uma palavra, não precisa falar uma frase. Tenta... Uma palavra só. Em uma palavra só. Pegadinha, tá? hein? Você não estava preparado para isso. Acho que isso é legal, né? Então, vamos lá. Primeira palavra. Peter. Humildade. Lopes. Sonho. Corretor. Paixão. Vendas. Sangue. Futuro. Brilhante. Aí, isso aí. Opa! Muito obrigado. Satisfação, Deus abençoe, viu? Eu que agradeço. Obrigado a vocês, cara, aí. Vamos fazer os cortes e vamos divulgar nas nossas redes. Muito obrigado a todos vocês. Com certeza. Galera, muito obrigado pela participação de todo mundo. Fiquem espertos aí para os próximos podcasts da FA, os próximos podcasts do Peter. Agradeço a participação de todo mundo e aquele famoso bordão, né? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, é isso aí. Compartilhar com os outros corretores, com todo mundo que você puder aí. Tá bom? Grande abraço, valeu! Deus abençoe. Tchau, tchau.